Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje sobre a empresa Smart Fit, empresa uma das líderes no setor de academias aqui na América Latina. Vamos direto aqui para os destaques, primeiro trimestre de 2026. A empresa reportou um sólido crescimento de 20% da rede de academias, frente ao primeiro trimestre de 2025, totalizando 2.113 unidades em 16 países. Receita líquida de 2,1 bi no primeiro trimestre de 2026, 25% melhor do que o primeiro trimestre de 2025, 8% melhor que o quarto trimestre de 2025. EBITDA de 672 milhões, forte crescimento, 29% em relação ao primeiro trimestre de 2025, com um aumento de 1 ponto percentual de margem para 32%. Aqui a gente pode apresentar uma robusta geração de caixa operacional, 635 milhões no primeiro trimestre, e uma conversão de 95% do EBITDA, tá? Muito bom. Além disso, um crescimento de 47% do lucro líquido recorrente, totalizando 207 milhões, uma margem líquida recorrente de 9,8%, que também teve aumento de margem de expansão de 1,5 pontos percentuais. Então aqui só para a gente falar um pouquinho do grupo, né? Ela é dividida em alguns segmentos, tá? Então a gente tem aqui principalmente a parte a Smart Fit mesmo, a academia Smart Fit, que teve um crescimento no ticket médio, que foi relativamente importante para o aumento do resultado. Tem a academia Biorritmo, que é uma academia um pouquinho mais premium, tá? Uma academia que seria mais ou menos uma concorrente ali da Bodytech, da Companhia Atlética, né? Mais ou menos isso. Teve uma abertura de cinco lojas, né, que foram abertas no período. E aí a gente vai a parte dos estúdios ali, que seriam as marcas Vidia, Velocity, Área Pilates, se eu não me engano, o Core também está nessa parte dos estúdios, tá? Então, tivemos uma expansão de 90 salas nos últimos 12 meses, foi bastante sala. A gente totalizou 300 salas, 299 salas, tá? No final do primeiro trimestre de 2026. Realmente uma grande expansão nessa área, nessa parte dos estúdios. E uma parte de agregador, do Total Pass, tá? Que o Total Pass ele é como se fosse o El Hub, né? Que é o antigo Gym Pass, da rede da Smart Fit, tá? Então tivemos um ganho de 10 pontos percentuais de market share e liderança e download na categoria de agregadores no Brasil e México ao longo do trimestre, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Total Pass. Então já falando dele, o Total Pass ele teve um expressivo ganho de market share no Brasil e manteve, né, manutenção de market share no México, tá? O que é mais importante? Eu acho que é olhar o market share de usuários do Brasil, né, a gente vê como que eles ganharam bastante market share de um ano para cá, 10 pontos percentuais, agora eles fazem 34% do mercado, né? A parte de download também dos aplicativos também aumentou bastante, tem 56% de aumento de download. E o México, foi interessante que ele conseguiu se manter estável, tá, nesse market share. É importante a gente verificar nos próximos trimestres se eles vão conseguir manter essa margem de 80%, que é uma margem bem alta, tá? Se eu não me engano, há 2, 3 anos atrás, essa era a margem que tinha o El Hub, tá, o Gym Pass, aqui no Brasil. E agora o Total Pass está conseguindo tomar parte desse market share, que é o que pode talvez acontecer também no México, tá, nos próximos trimestres, próximos anos. Então a gente tem que verificar se não vai no México surgir uma outra empresa, né, ou alguma outra empresa melhorar o market share e acabar pegando um pouquinho dessa receita de Total Pass aí da parte do México. Então vamos falar sobre a expansão, que é a parte talvez mais importante. Tivemos uma adição de 29 academias no primeiro trimestre, o que totalizou 2.113 academias em 16 países, tá? Então no primeiro trimestre de 2025, um ano atrás a gente tinha 1.759 academias, agora a gente tem 2.113, tivemos um aumento de praticamente 20% no último ano. Além disso, olhando para o lado direito aqui, a gente pode ver que na rede atual, em termos de academias por região, a gente tem 47% parte Brasil, né, 22% parte México e 30% são os outros países, tá? Então, a gente vê que hoje ela está bem dividida, né, praticamente na América Latina, e que você vê que a gente está com uma boa diversificação regional hoje, né? Aqui é só para falar das evoluções das academias próprias da Smart Fit. Então, a gente tem um total ali de 1.668 academias próprias, tá? Então, isso dá por volta de 80% das academias, um pouquinho menos de 80%, são academias da própria Smart Fit, tá? E o resto seria de franquias, né, que obviamente vão gerar
pouquinho menos de margem para a companhia, tá? Então 80% hoje são academias próprias, tá? Próprias da empresa. Dessas academias próprias, 536 são academias já maduras, ou seja, elas têm mais de 2 anos, elas já estão um pouquinho mais maturadas, né? E aí a receita já não cresce tanto, tá? Então já tem aí 500, praticamente um terço, né, das academias aí já são maduras, tá? Então significa que essas 1.100 e poucas, 1.132 academias têm potencial de crescimento, né, devem crescer bastante nos próximos 2 anos. Então, continua o crescimento de clientes, tá? Então, você vai aumentando o número de academias, obviamente sua base de clientes também vai aumentando. Então, do primeiro trimestre para cá, primeiro trimestre de 2025 para cá, temos aí os 6%, né, de crescimento, então chegamos aí ao número de base de 5 milhões e 500 mil clientes. Então, falando aqui da receita, tá? A gente teve uma evolução de receita de 25% um ano atrás. A receita bateu os 2 bilhões de reais pela primeira vez. Foi realmente sólido crescimento e o reflexo do aumento de 20% na receita das academias próprias da Smartfit e do robusto crescimento na linha de outros, tá? Que dobrou de tamanho. Lembrando que o outros, né, ele inclui basicamente o Total Pass, aquela parte dos estúdios, né, que a gente viu anteriormente, o aplicativo da queima diária e os royalties, né? Então isso tudo dobrou de tamanho e passou a representar 9% da receita líquida. Além disso, o ticket médio da academia de um ano para cá, ela aumentou em 12%. Tá? Então isso realmente também ajudou a receita. Então tivemos crescimento de número de academias, além do crescimento de receita das academias. Aqui em relação a despesas, né, as despesas aumentaram 27% de um ano para cá. Então, outra coisa que a gente tem que observar bem é se as despesas elas não vão subir junto com as receitas, tá? Então, é importante, obviamente, a gente ter um bom crescimento de receita, mas evitar a despesa que fique tão alta quanto a receita, tá? Então, crescimento de 29% do EBITDA, margem de 32%, aumentou um ponto percentual, chegando a 672 milhões de EBITDA ajustado. Lucro líquido, como eu já tinha falado, aumento de 47%, margem cresceu 1,5 pontos percentuais. Como já tinha falado, crescimento de 47% do lucro líquido em relação ao primeiro trimestre, chegando ali na casa dos 200 milhões de lucro líquido. A gente pode observar aqui que o lucro líquido acabou ficando menor que o lucro líquido do quarto trimestre de 2025. Teve muito a ver também do pagamento de juros sobre capital próprio, tá? No quarto trimestre de 2025. A gente sabe que teve aquela questão dos 10% de dividendo, muitas empresas pagaram dividendos extraordinários no final do ano. A Smartfit ela paga sempre juros sobre capital próprio. Isso acaba por diminuir bastante sua base tributária e acaba ela pagando menos imposto, tá, ao longo do tempo. Porque o juros sobre capital próprio pode entrar como despesa. Tá? Então ela acaba pagando menos imposto e com isso pode ter acabado gerando mais um lucro líquido maior do que o primeiro trimestre de 2026. 500 milhões para 40 milhões, tá? Então realmente eles pagaram muito juros sobre capital próprio. A variação da dívida foi uma pequena mudança, aumentou em 100 milhões, um valor pequeno frente ao que a empresa tem de dívida. Geração de caixa operacional 635, o investimento, a parte de investimento chegou a 550 milhões, sendo que 490 milhões referentes ao CAPEX de expansão, tá? Então, praticamente o dinheiro usado para novas academias, novos planos, né, de investimento, 490 milhões, a parte de manutenção, 63 milhões. Então o CAPEX também aumentou bastante, né, 28% em relação ao ano, 440 para 560. E aqui a gente falando aqui sobre as amortizações, até 2030 a gente vai ter em torno de 6 a 7 bi para pagamentos, a empresa tem 4 bi e meio de caixa, tá? Então parece bem tranquila, até com o fluxo de caixa operacional que vai ser gerado ao longo dos próximos trimestres. Acho que vai ser bem tranquilo da empresa pagando. Me parece bem tranquilo, tá? Pelo que a empresa vai gerar de caixa nos próximos trimestres, isso vai ser um pagamento que. Então, quando a gente fala em trimestre, realmente esse trimestre foi muito positivo. Tá? Foi o melhor trimestre da história da companhia. Primeira vez que ela tem receita acima de 2 bi. EBITDA 632 milhões, muito grande, conversão de caixa 95%, muito bom. Tivemos expansão dos múltiplos, dos pontos percentuais de margem bruta, margem EBITDA, margem líquida. Tá? Então prova que o crescimento está vindo com rentabilidade, antecipando o principal risco que pesava sobre as ações dos últimos trimestres. Tá? E além disso, o Total Pass, que era considerado por muitos
possível vilão, né, que a gente podia ter sempre, existia sempre o medo de canibalização de receita, ele muda um pouco essa narrativa hoje e se consolida como uma boa alavanca de margem, tá? E não detratora, como muita gente estava pensando. É claro que é também importante a gente falar de alguns pequenos pontos de atenção, tá? Então, o México ele tem uma pressão de custo estrutural. A margem bruta lá no México ela recuou em 3,4 pontos percentuais nas unidades maduras, pressionada pelos custos de pessoal e serviços de terceiros. Outro ponto no Brasil também que tem que se olhar, porque sem o Total Pass, a base de clientes das academias elas acabaram caindo 2%. A base B2C, né, direta, recuou ligeiramente no Brasil. E a companhia ela justifica pelo crescimento do Total Pass, né, que acaba não entrando na contagem. Tá? Então, muitas vezes o cliente ele sai da Smart Fit direto e acaba indo para o Total Pass, que ele também acaba é, entrando na Smart Fit. Tá? Outro ponto, né, que é bem ou mal, ela tem uma alavancagem consideravelmente alta, uma alavancagem de uma dívida líquida de 4,2 bi, com um pico de amortização para 2029 2030. Não é um risco exatamente imediato, mas num cenário de juros um pouquinho mais elevado, se ele ficar persistente ao longo dos anos, isso vai realmente afetar o resultado financeiro líquido da empresa. Né? Então vamos torcer para os juros darem uma aliviada ao longo dos próximos anos, vamos ver se melhora. E aí, consequentemente, a alavancagem vai ser um ponto bem mais tranquilo. Ela apresentou números fortíssimos. Ela tem um guidance de abertura de 330 a 350 academias ao longo desse ano. Deve chegar a quase 2.500 academias, 2.450 academias, que realmente é um número muito alto, aumentando aí a rede em mais de 10% em relação ao início do ano. Pelo que parece, eles fizeram 51 aberturas de academias nesse trimestre, então está bem em linha, né, com o pipeline. Né, eles abriram 51 academias no primeiro trimestre de 2025, já tem 108 academias que estão em construção, e eles têm 170 contratos assinados. Né, então, somando tudo isso, já são 330 academias do pipeline, que é praticamente o guidance, né, que eles estão equacionando. Então tá bem dentro aí do que está sendo projetado, tá? Acho que faz bastante sentido. Pelo consenso do mercado, a projeção dos analistas, eles dizem o crescimento de 22% em receita, 24% em EBITDA, 18% em lucro líquido para o ano de 2026. Essa é uma expectativa de crescimento de mais ou menos 25% do lucro nos próximos 5 anos. Tá? Vamos ver se esses valores vão ser factíveis. Me parece, né, que faz bastante sentido esses números. A empresa, por enquanto, está entregando. Vamos só ficar de olho nessas condições que eu falei, né, os pontos de atenção. Então é isso, pessoal.